Beleza, já está gravando. Tá. Bom, então vamos lá, né? Deixa eu dar um retorno rapidinho aqui nessa programação de aula. Tá errada aqui as datas, né? Uhum. Mas continua essa mesma divisão com relação à parte geral, tá? Do direito penal ambiental. Sim. Então, hoje, nós ainda vamos continuar na parte geral. Então, nesses aspectos fundamentais, né? Uhum. Do direito penal do ambiente, para depois a gente começar a analisar nos outros encontros os tipos penais em espécie. Então, nós paramos na última aula, aqui nesse item, né? O ambiente enquanto bem jurídico penal. Então, nós energia aqui da minha casa eu não acompanhei, até eu gostaria de ver com o professor se não tem como disponibilizar esses slides. Claro, eu não disponibilizei ainda? Não, ai, meu Deus. No grupo. Eu vou mandar lá no grupo, tá? Beleza. Só, assim, me dá uma lembradinha, só uma lembradinhazinha de leve, assim. Uhum. Talvez no intervalo eu já mando. Tá. Que aí já fica certo, né? Uhum. Então, a gente parou aqui, né? A gente estudou aqui a visão geral, como que o ambiente está disposto na Constituição Federal, quais são os modelos de proteção penal, a estrutura da norma, sobretudo a norma penal em branco no direito penal do ambiente, a relação de assessoriedade entre o direito penal e o direito administrativo na tutela do ambiente, muito, muito importante, e a visão do conceito, na verdade, de ambiente enquanto bem jurídico penal, né? O que a gente tem que entender como ambiente para tutela jurídico penal de modo específico, né? Então, segundo uma concepção mista, né? Uma concepção ampla, mas não amplíssima, que é a concepção mais adequada, mais correta de ambiente, que inclui os elementos naturais, mas não só a água e o ar, né? Que são os principais para a sobrevivência humana, mas todos os outros elementos naturais que influenciam de forma direta ou indireta a vida humana. Então, mas elementos naturais, excluídos aí os elementos artificiais de construção, urbanismo, etc. Então, essa é a concepção mais adequada. No entanto, não é essa a concepção presente na Lei 9.605, que trata como parte dos crimes ambientais, os crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, histórico-cultural, né? Então, a nossa lei 9.605. 605, tá. De 98. De 98. Tá. Então, você vai ver lá, você vai abrir, você vai ver, tem os crimes ambientais, que são, né, os crimes contra a fauna, contra a flora, o crime de poluição, e aí depois tem crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, uma situação assim, que me, né, assim, dá a impressão que tem, tá deslocado ali, porque não se relaciona com elementos naturais, mas advém de uma visão amplíssima de ambiente, que engloba tudo, absolutamente tudo, que circunda o homem, né, o ser humano. Então, não só os elementos naturais, mas também a cidade faz parte do ambiente, né? Sim. Então, essa é uma visão, e a visão foi abarcada pela Lei 9.605. Então, hoje a gente vai estudar a estrutura do tipo de injusto, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, na Lei dos Crimes Ambientais. Aqui seria uma segunda parte, uma divisão assim, se a gente tivesse manhã e tarde, né? Uhum. Na verdade, se a gente já não tivesse visto uma boa parte, seria uma divisão assim de uma sexta à noite e sábado de manhã. Mas como a gente já avançou até aqui numa sexta à noite, então o nosso sábado de manhã retoma até aqui, retoma a partir daqui, certo, e vai até o fim, né? Então, na verdade, seria uma divisão que estaria para nós, né? Assim, a primeira parte a gente deveria ter visto tudo naquela sexta à noite, mas a gente parou aqui. Então, a partir de hoje, a gente vai ver
esses 2 últimos pontos da primeira parte e toda essa segunda parte aqui, que também só que agora sim, entrando de forma específica na Lei 9.605, na sua parte geral. Que a parte geral da lei aqui dos crimes ambientais trata da responsabilidade penal da pessoa jurídica e das sanções, de uma maneira geral, de aplicação da pena para pessoas físicas e jurídicas em matéria ambiental, né? Então, vamos voltar lá. Sobre a estrutura do tipo de injusto penal ambiental. Bom, antes algum esclarecimento sobre o que significa tipo de injusto, né? Então, a gente tem alguns conceitos aqui próprios da dogmática penal, né? O tipo penal, simples, puro e simples, é a descrição da conduta proibida que o legislador coloca ali numa hipótese fática, né? Então, se a gente tem lá o tipo, né? Descrito lá, a descrição da conduta que o legislador não quer que seja praticada. O injusto penal, por sua vez, já é uma realidade, não é uma figura conceitual, né? Não é um modelo, uma imagem conceitual. O injusto penal é a própria ação já. Então, conceitua-se que injusto penal como a realização de uma ação violadora da proibição contida no tipo, que também contraria a ordem jurídica como um todo. Ou seja, é a conduta praticada pelo ser humano, típica e valorada como antijurídica. Quer dizer, é uma conduta que perfaz o tipo penal e não tem nenhuma causa de justificação. Então, isso seria o injusto penal, sem ainda a valoração da culpabilidade, né? Então, no injusto penal, ou melhor, a descrição do injusto penal é o que caracteriza o chamado tipo de injusto. Então, o tipo de injusto, sim, é uma imagem conceitual. É uma imagem conceitual que serve para descrever uma conduta proibida, numa hipótese fática de uma norma penal que depois vai ser objeto de juízo de antijuridicidade. Então, o tipo de injusto, quando você tem em mente que um tipo tem que ser um tipo de injusto, necessariamente, é porque o tipo ele deve descrever ou ele deve conter todos os elementos de informação ou todos os elementos que serão fundamento do juízo de antijuridicidade. Então, em regra, todo tipo deveria ser tipo de injusto, que deveria conter todas as informações que serão utilizadas ou valoradas e vão fundamentar positivamente o juízo de antijuridicidade. Então, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo com crimes ambientais, né? Causar poluição atmosférica, hídrica, causar poluição do solo. Eu tenho que ter uma descrição típica que vá me dar a condição de avaliar, no caso concreto, se aquela conduta, além de típica, é também antijurídica. Eu preciso saber, por exemplo, qual é o tipo de poluição que vai ser possível causar em determinada medida se eu tiver, por exemplo, num exercício regular de um direito. Se eu estiver dentro de alguns parâmetros aí, de alguns limites impostos pelo poder público para descarte de determinados elementos, dejetos e etc. no ambiente. Então, eu tenho que ter uma descrição da conduta típica bastante ampla. Claro que nem todo tipo é tipo de injusto. Então, nós temos, por exemplo, os tipos abertos, né? Um tipo aberto, que nunca é um tipo de injusto, é o tipo penal culposo, né? Então, o que é o tipo culposo? A gente sabe o que é crime culposo, né? Você causar um resultado por violação de dever objetivo de cuidado. Mas eu tenho que analisar no caso concreto, porque isso não está descrito no tipo penal. O que está descrito ali no tipo penal é assim, tem o crime de poluição, certo? Se for culposo, a pena é de tanto a tanto.
Então, o que é ser culposo? Isso não está descrito ali nesse tipo. Então, esse tipo não é um tipo de injusto, né? Eu vou ter que lançar a mão dos conceitos que tem lá na parte geral de crime culposo para saber se aquela conduta de fato foi culposa ou não. Então, eu tenho que saber se a conduta do indivíduo perfaz ali uma conduta imprudente, negligente ou praticada com imperícia. Então, isso não é um tipo de injusto, somente um tipo e um tipo chamado, né, classificado como um tipo penal aberto, tá? Então, essa é só uma pequena introdução, na verdade, uma revisão sobre esses conceitos, porque nós vamos estudar aqui os tipos de injusto, e aí tem algumas que têm a modalidade culposa também, que são tipos abertos. Com relação ao tipo de injusto ambiental, a gente tem algumas peculiaridades que a gente vai identificar lá quando... Aqui a gente já vai trazer alguns exemplos, mas analisando o tipo por tipo, digamos assim, é que nós vamos ver esses problemas de fato. Existe na tutela penal do ambiente, pela própria natureza do seu objeto de regulação, uma série de problemas que denotam uma complexidade, uma certa complexidade na hora de atribuir responsabilidade, ou seja, de imputar resultados. Primeira delas, a gente verifica logo de cara no plano da causalidade. Seja por dificuldade de prova, seja por dificuldade de fato, de se identificar na conduta de alguém digamos, uma violação da norma penal ambiental que tenha provocado aquele específico resultado. Então, nos crimes de resultado, quer dizer, nos crimes de lesão ao ambiente, como, por exemplo, o incêndio, como, por exemplo, o crime de poluição, a dificuldade de se imputar resultados a alguém decorre da dificuldade de se estabelecer logo de cara a relação de causalidade entre conduta e resultado, ou nexo causal, que é a primeira coisa que é necessária para se imputar resultados, né? Então, a primeira coisa que precisa se estabelecer nos crimes de resultado é o nexo causal. E o nexo causal aqui já é de difícil apuração. Então, quando o dano ambiental ocorre, digamos assim, o Poder Judiciário, ou a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário como um todo, vai ter dificuldade de se estabelecer a relação de causalidade e culpabilizar alguém. Então, o que o legislador faz, tendo em vista esta situação problemática? Ele vai propor uma tutela penal do ambiente muito mais ampla. Em que sentido? No sentido de que os crimes de resultado existem, porque a gente tem que prever como crime, por exemplo, o crime de poluição, o crime de incêndio florestal, de desmatamento, etc. Sem problema nenhum. Mas, para além disso, o legislador, ele prevê uma antecipação de punibilidade, utilizando técnica, ou utilizando espécies ou construções de tipos de injusto diferentes. Então, ele elabora crimes que são delitos de perigo e não apenas delitos de lesão. Então, dentro desse contexto, que nós temos na Lei dos Crimes Ambientais, na Lei 9.605, de 98, é uma série, vários tipos penais sem resultado. Quer dizer, são tipos penais que você olha e fala assim, mas isso aqui causou o quê de dano no ambiente? Não causou dano nenhum, porque o legislador optou por utilizar técnica de delito de perigo, e muitos deles de perigo abstrato, como a gente vai ver daqui a pouco a diferença entre o delito de perigo concreto e o delito de perigo abstrato. E isso, claro, é que gera várias dificuldades no plano, na prática, né, de se determinar
relevância da conduta para o risco ao ambiente. Porque aqui eu já não preciso mais comprovar dano nenhum. Praticou a conduta, mera conduta, já é incriminada. Então, eu não preciso comprovar dano ao ambiente. Ele já vai responder criminalmente pelo fato. O problema é que, muitas vezes, em muitos tipos penais desses construídos com essa técnica de delito de perigo abstrato, o que se verifica é um distanciamento daquela incriminação dos princípios básicos de intervenção penal que a gente tem, que vocês conhecem, né? Como, por exemplo, o princípio da ofensividade, o princípio da subsidiariedade, né? Ou o princípio da intervenção mínima, o princípio da fragmentariedade, principalmente, que é o princípio segundo o qual o direito penal só intervém para punir as condutas mais graves, de fato. Então, a gente tem esse problema aqui na Lei dos Crimes Ambientais, que nós vamos ver com mais detalhes até quando formos entrar lá nos crimes em espécie. Depois, como um outro problema aqui, que o legislador não consegue solucionar, nos crimes de resultado, especialmente no crime de poluição, o que surge como problema é o seguinte: tá bom, essa água foi poluída por essa descarga de produtos químicos e etc. aqui dessa fábrica, desta empresa. Ok. Mas o que se considera poluído? Vai ser considerado com base em quê? Porque, às vezes, aquele curso de água já estava poluído anteriormente, mas aquela condição piorou. Então, antes já estava poluído, mas piorou. Será que responde pelo crime de poluição da mesma maneira? Então, o que tem que ser levado em consideração na hora de medir o dano de contaminação? Não pode, por certo, ser considerado ou ser analisado, tomado como parâmetro o estado de pureza anterior daquele recurso, seja a água, seja o ar, seja o solo. Porque o estado de pureza, né, no atual estágio de desenvolvimento da humanidade, sobretudo nos locais habitados, vai ser uma situação quase que impossível de comprovar. Então, obviamente que o crime de poluição, de contaminação dos recursos naturais, ele não pode se caracterizar com base em estado anterior de pureza. Mas vai ser estado de quê, afinal de contas? Então, esse nós temos um problema. Isso é uma dificuldade que as agências penais encontram na hora de imputar o crime de poluição, né? No âmbito da prova em si, principalmente especialmente nessas condutas de poluição, o que acontece é que a gente percebe, assim, o que acontece na prática é fácil você comprovar que aquele recurso natural está poluído. Isso é fácil de você medir. Então, um curso de água, o ar de uma determinada localidade é poluído, poluição atmosférica, ou o solo de uma determinada localidade está poluído. Mas a questão é como perseguir alguém, como investigar alguém e obter provas. Se no momento em que seja crucial para comprovar responsabilidade, para comprovar, por exemplo, uma determinada fábrica tem instalações que são contrárias às normas ambientais de segurança e que, portanto, foram eles que provavelmente causaram aquela poluição. Se nesse momento não haveria acesso a essas instalações. Que geralmente é clandestino, né? Geralmente é clandestino. Então, quando a coisa já acontece, diversas providências já são tomadas porque as pessoas já sabem que vai dar algum problema. Sim. Então fica difícil, né? Fica difícil comprovar que a não ser quando ocorre um desastre ambiental,
assim, do nada, como aconteceu, por exemplo, naquelas situações lá de barragem, em Minas Gerais, etc. Que aquilo ali ficou evidenciado, né? Mas essa liberação recorrente de dejetos e outros materiais poluentes na água, principalmente, isso é uma situação que não se faz de forma escandalosa, se faz paulatinamente. Então fica complicado você identificar um momento de uma ação ou de uma omissão que seja aquele momento ali que eu vou pegar e vou atrás, e foi esse, como se tem no matar alguém, né? É aquele momento, foi aquele momento da ação. Normalmente não é assim. Normalmente não é uma ação, normalmente são diversas pequenas ações, que a gente vai entrar na questão do delito por acumulação também, que é um problema. E isso é claro que apresenta dificuldade no âmbito probatório, né? Então, isso acaba sendo um fator que torna a apuração dessas infrações e, sobretudo, a punição, a aplicação das sanções penais, até das sanções administrativas, algo muito complicado para se fazer, se não por meio da presunção, né? Bom, então vamos lá, vamos analisar a questão do tipo de injusto aqui, e essa utilização dessas técnicas de delitos de perigo. Então, nós vamos ter aqui crimes ambientais que vão utilizar técnica de perigo abstrato e concreto, e nós temos os delitos de lesão também. Mas os delitos de perigo abstrato e concreto, eles são utilizados, principalmente os de perigo abstrato, né? Porque, o que aconteceu aqui? Os delitos de perigo abstrato, eles vão ser utilizados, eles, de modo específico, principalmente, devido a essa dificuldade probatória com relação aos delitos de resultado. O perigo abstrato, o delito de perigo. Bom, primeiro, o delito de perigo, de uma maneira geral, é aquele delito que não precisa, que para se concretizar, não é necessário verificar a existência de uma lesão, ou de um dano, de um resultado material, não é? Então, não precisa ter árvore derrubada, não precisa ter peixes mortos em excesso em virtude da poluição da água. Não precisa nada disso. O delito de perigo abstrato, ele é o mais, assim, digamos, é o que antecipa muito mais a punibilidade, porque o legislador, ele entende que determinadas condutas são em si mesmas perigosas e por isso merecem a incriminação. Então, não é necessário comprovar nada no caso, só que a pessoa praticou determinada conduta. Então, aqui temos um exemplo no artigo 68, deixar aquele que tiver o dever legal contratual de fazê-lo, de cumprir uma obrigação de relevante interesse ambiental. Aqui, imagine que a gente está aqui falando de bem jurídico ambiente, né? Então, essa conduta aqui, com relação ao ambiente, é uma conduta que lesiona o ambiente, isso aqui? Não, né? Mas pode lesionar. Quer dizer, desse descumprimento de um dever legal, de obrigação de relevante interesse ambiental, pode ter como consequência algum problema, algum dano ao ambiente, mas não precisa comprovar nada. Veja, uma antecipação de punibilidade. Você está descumprindo uma obrigação, geralmente aqui imposta por meio de normas administrativas. Então, você está descumprindo algumas normas de proteção, algumas normas de proteção de prevenção, né? Lembrando, é claro, que o direito penal, o direito ambiental, de uma maneira geral, regula-se pelo princípio da precaução, quer dizer, existem as normas, elas são voltadas a prevenir o dano ambiental e não apenas sancionar, né? Sancionar que cabe ao direito penal, mas o direito penal também incorpora essa questão do princípio da precaução quando incrimina esse tipo de conduta, né? Uma antecipação. Um outro crime de perigo abstrato, que pode ser considerado um delito de perigo abstrato, é o fato do sujeito pescar
em período defeso à pesca, quer dizer, proibido, ou em local interditado. Veja, é um delito de perigo abstrato, por quê? Porque só o fato dele estar ali com um barquinho apreendendo espécimes da fauna aquática, isso não significa dano ao ambiente. Ele pode ter pego ali 3 peixes. Qual é o dano ao ambiente que isso causa? Nenhum. Então, é um delito de perigo abstrato. Quer dizer, com relação à lesão ao ambiente, né? E o delito de perigo concreto? O delito de perigo concreto, na realidade, não é propriamente um delito de perigo, mas de resultado de perigo, né? Então, nós temos aqui um delito de resultado de perigo, cuja conduta aqui vem a descrição no tipo penal. A conduta, ela deve causar uma situação de perigo real ao bem jurídico, que deve ser comprovado para que o sujeito responda por aquele crime. E esse perigo real ao bem jurídico, ele vai ser avaliado, ele vai ser analisado ex post. O que significa ex post? Significa depois. Então, depois que ele praticou a conduta, é que eu vou avaliar se aquela conduta efetivamente colocou em risco o bem jurídico protegido. Então, aqui eu coloquei um exemplo, mas deixei aqui grifado em amarelo, que é a parte em amarelo, que caracteriza a parte de perigo concreto, né? Então, essa conduta aqui de soltar balões que possam provocar incêndios em florestas e demais formas de vegetação, essa é uma conduta de perigo concreto. Então, não é soltar balão que caracteriza o crime do artigo 42 da Lei dos Crimes Ambientais. É soltar balão que possa provocar incêndio. Então, eu tenho que periciar. Então, vai ter que ter perícia no balão. E, com relação à conduta, é necessário comprovar que aquele balão tem potencialidade para atingir alguma floresta ou alguma forma de vegetação. Porque, dependendo de onde esse balão vai ser solto, não tem vegetação próxima em 100 quilômetros que possa ser atingida por aquele balão. Então, a conduta vai ser o quê? Atípica. Atípica a conduta quando não se comprova que soltar o balão colocou em risco aqui o patrimônio florestal, no caso, né? Que é um crime contra o patrimônio florestal. É um crime de perigo concreto. Bem, depois nós temos aqui os delitos de dano, né, ou de lesão, que existem, são vários aqui que nós temos na Lei dos Crimes Ambientais, e que nós temos aquelas dificuldades probatórias, né? Então, são crimes que produzem uma lesão ou um dano ao bem jurídico ambiente, seja o ambiente de uma maneira geral, mas no seu sentido técnico, né? Então, aqui, por exemplo, né, no artigo 41, provocar incêndio em mata ou floresta. Então, isso aqui é um crime de dano ao ambiente. Em qual o sentido técnico do ambiente? O patrimônio florestal, né? Aqui, a gente tem uma coisa interessante, porque no mesmo tipo penal, a gente pode mesclar condutas, né? São tipos, pode ser tipo misto, alternativo ou não, mas eu posso ter no mesmo artigo, no mesmo tipo penal, situações que vão mesclar perigo e lesão ao mesmo tempo. Então, aqui um exemplo disso é o artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais, que é o crime de poluição. Então, o crime de poluição consiste em causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Então, aqui em amarelo, eu grifei a parte que é crime de lesão, né? Níveis tais que resultam danos à saúde humana ou possam resultar. Essa parte aqui é perigo concreto. Ou então que provoquem, aí exige-se, para caracterizar o crime de poluição, que essa conduta poluente provoque, de fato, o dano ao ambiente. Então, ao ambiente, aos elementos naturais. Para ser crime de poluição, é necessária a provocação de dano, de lesão.
a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Então, com relação à saúde humana, pode ser um delito de lesão, pode resultar, ou de perigo concreto. Com relação ao dano aos recursos ambientais aqui, morte de animais e destruição da flora, é somente delito de lesão. Agora, a gente tem uma outra espécie de delito de perigo abstrato, é uma variação do delito de perigo abstrato. E, na realidade, a gente pode interpretar qualquer crime de perigo abstrato como um crime de perigo abstrato concreto, desde que isso seja, por exemplo, exigido pelo julgador no momento de sentenciar. Então, veja bem, no delito de perigo abstrato não é necessário comprovar nenhum risco ao bem jurídico e a conduta ela é presumidamente perigosa. Basta comprovar, portanto, que a conduta foi realizada, foi praticada pelo agente. No delito de perigo concreto, é necessário comprovar que a conduta praticada efetivamente colocou em perigo um bem jurídico. Então, vai ser necessária a comprovação por meio de perícia que aquilo ali colocou de fato em risco de lesão, um determinado bem jurídico. Então, eu vou ter ali uma visualização concreta de perigo. Agora, no delito de perigo abstrato concreto ou perigo hipotético, o que se exige é que a conduta supostamente perigosa, em si mesma perigosa, ela deve ser analisada pelo juiz no caso concreto, que deve comprovar a periculosidade da conduta tida como presumidamente perigosa. Então, veja bem, a princípio, no crime de perigo abstrato, eu não preciso comprovar nada, né? Não preciso comprovar que a conduta era potencialmente perigosa para o bem jurídico. Você está pescando em local proibido? Você está pescando em período proibido de pesca? Então, você praticou, a conduta em si mesma perigosa. Eu não preciso comprovar, por exemplo, que a fauna aquática daquele local ficou em risco, que os peixes não vão poder se reproduzir e não sei o quê, ou que o dano foi causado. Não precisa comprovar nada disso. Nada. Basta a comprovação de que o sujeito estava ali com um barquinho, com uma vara de pesca, etc., capturando alguns peixes. Pronto. Isso já caracteriza o delito contra o ambiente, né? Agora, eu posso transformar essa conduta em um delito de perigo abstrato concreto ou perigo hipotético, quando eu exijo, por exemplo, que no caso concreto, a conduta de pescar ali naquele local seja uma conduta com potencial lesivo, ainda que não tenha colocado em risco o ambiente, mas que tinha potencial para tanto. Por exemplo, no barquinho com uma varinha de pesca, né? Uma varinha e uma sacola, só isso, é quase que impossível que isso vá gerar algum tipo de perigo relevante para o ambiente. Agora, se o sujeito está com um barquinho ou uma embarcação um pouquinho maior e com outros petrechos, mas inclusive proibidos, né? Por exemplo, uma rede, aí, veja bem, ainda que ele não tenha capturado nada ainda, se ele está com uma rede, com outros petrechos, por exemplo, que pode provocar a morte de peixes por intoxicação lá, lançar resíduos, ou então por som, né, por explosivos, por exemplo. Isso tudo, que aliás são mecanismos proibidos de se utilizar, o fato de estar nessa embarcação com esses petrechos, isso é potencialmente lesivo para o ambiente. Isso sim pode causar um dano. A varinha, sujeito sozinho num barquinho com uma varinha, isso não é potencialmente lesivo para o ambiente. O máximo que ele vai conseguir é encher a sacola dele ali.
no máximo. Então, não tem potencialidade, não tem risco concreto e nem risco de dano ao ambiente. Não é relevante a conduta. Então, eu estou reinterpretando o artigo para transformar esse artigo em delito de perigo abstrato concreto. Quer dizer, o juiz exige... Quando ele está com redes e tal, seria como ato preparatório ou não? Ou já configura como... Já configura. Já configura o início da execução, né? Porque se ele já tiver, por exemplo, ele pode não ter capturado, seria ato preparatório quando ele tivesse armando a rede, colocando no barco, etc. Seria um ato preparatório. Agora, a partir do momento que ele já está na água, já preparado, só que sem ter capturado nenhum peixe, já se considera o início da execução. Estar dentro do barco e taraná, é atos preparatórios. Aí pode ser atos meramente preparatórios. Mas se ele já está ali, ó, já está tentando, né? Então já configura o início da execução, já configura até a tentativa, né? Bom, então, o que acontece aqui no delito de perigo abstrato concreto? Análise da periculosidade da conduta ex ante. Antes de acontecer, a conduta em si é perigosa de fato, porque o legislador presume que é. Então, ele presume que você está dentro de um barco com uma vara de pescar, tentando capturar espécimes da fauna aquática, durante um período proibido de pesca. Ele presume que isso é uma conduta perigosa para o ambiente. E aí ele incrimina como perigo abstrato. O julgador, no caso concreto, o que ele vai fazer? Fala assim, não, deixa eu analisar de que forma que esse indivíduo estava tentando pescar ali, ou de que ele já tinha capturado alguma espécime da fauna aquática, etc. Qual é a forma que ele está fazendo isso? Aí vai ser somente a diferença entre a tentativa e a consumação. Mas, de qualquer forma, ele tem que analisar a forma que ele praticou essa conduta de pesca ou de tentativa de pesca. Ele vai verificar, vai falar assim, bom, foi um indivíduo sozinho num barquinho pequeno com uma varinha de pescar. Ora, isso, embora seja a conduta de pesca ou de tentativa de pesca, isso não coloca em risco o ambiente, ainda que seja em período defeso, em período de defesa, ou em período de pesca proibida. Então, ele analisa antes a conduta em si. A conduta em si. Não é necessário comprovar nenhum risco concreto ao ambiente, mas a sua potencialidade em si mesmo. Olha só, alguns crimes, alguns delitos, eles já trazem essa característica em si mesmos, alguns tipos penais, né? Alguns tipos de injusto. No mesmo crime que a gente analisou aqui de soltar balões, a gente tem duas situações diferentes. Olha só, a parte de soltar balões que possam provocar incêndios é a parte do delito de perigo concreto que a gente acabou de ver. Então, avaliar ex post. Soltou o balão, eu tenho que periciar o balão, tenho que ver onde foi soltado o balão para ver se teve alguma floresta ou alguma forma de vegetação que efetivamente foi colocada em risco de incêndio. Agora, essa conduta aqui, ó, fabricar, vender, transportar. Eu não soltei o balão no ar. Isso é uma antecipação. Essa parte aqui é uma antecipação de punibilidade, que seria um ato preparatório, mas é incriminada como forma consumada, né? Claro, transportar o balão, vender o balão, fabricar o balão não seria um ato preparatório para depois soltar o balão? Seria. Mas o legislador, ele traz isso como parte do tipo penal. Claro que a gente tem um problema sério nesse tipo penal aqui de proporcionalidade, certo? Soltar o balão capaz de provocar um incêndio é uma conduta muito mais grave do que transportar o balão ou simplesmente fabricar o balão. No caso dessa lei, então, ele é um rol exemplificativo, porque tem muito mais coisas que podem acontecer, não é? Como assim?
Não, porque você citou sobre esse artigo é da Lei 9.605, né? Sim, Sobre sim. poluir rio, matar peixe, não sei o quê. Agora do balões. Não traz todos os tipos, todas as causas que pode trazer dano ao ambiente nessa lei, né? Na verdade, não traz, porque a gente tem assim, eu tô dando só exemplos agora, claro, depois a gente vai analisar os tipos todos em espécie, mas mesmo assim, quando você for lá dar uma olhada, a partir do artigo 29, você vai ver que ali tem os principais, né? Porque assim, o que a gente tem depois a gente vai ver isso com mais detalhes também, o que a gente tem em tutela penal do ambiente é uma coincidência quase que total com a tutela administrativa. Então, basicamente, a gente tem uma coincidência entre infrações administrativas e infrações penais. Que é a partir do artigo 25. Isso, a partir do artigo 25. É 25? Acho que é. Ali, tem um decreto que regulamenta essa lei, que é o decreto 6.514, de 2008, que traz as infrações administrativas. Tá. Ali nas infrações administrativas, a gente tem algumas coisas a mais. Só que coisas assim, menos graves, né? Porque essa é a ideia. A ideia é que o direito administrativo entre para sancionar as coisas menos graves e deixe as coisas mais graves para o direito penal e não se repita, né? Não seja repetido. Então, tudo que como acontece, por exemplo, na situação da lei do Código de Trânsito. Então, como infração administrativa, eu tenho um monte de coisa. Como crime de trânsito, eu tenho só algumas coisas mais sérias, mais graves, né? Que, de certa forma, caracterizam também infrações administrativas. Tudo bem. Nenhum problema quanto a isso. Agora, na lei dos crimes ambientais e na tutela administrativa, a gente tem pouca coisa a mais no direito administrativo. É praticamente repetição do que tem em termos administrativos, o direito penal repete. Então, assim, com relação ao que pode danificar o ambiente, de fato, ou que danifica o ambiente, que lesiona o ambiente, a gente tem praticamente tudo na lei dos crimes ambientais, aquilo de mais relevante. O que não tem ali que sobra é para o direito administrativo uma outra coisinha que não é efetivamente algo que coloque em risco o ambiente. Né? São condutas ali, bem isso de antecipação de tutela, né? Antecipação de punibilidade, na verdade, de atos preparatórios, etc., violações de normas de proteção, que vão ser punidas só no âmbito administrativo, tá? Certo. Agora, esse crime aqui, veja bem, aqui a gente tem uma situação interessante, né? Primeiro, a falta de proporcionalidade, né? Porque fabricar, vender e transportar aqui são condutas consideradas em si mesmo perigosas, ao passo que soltar balões, eu tenho que comprovar um perigo concreto para o bem jurídico. Eu tenho que demonstrar que aquele balão foi solto, então juízo ex post, né? Aquele balão que foi solto por aquela pessoa realmente colocou em risco alguma floresta ou alguma forma de vegetação. Fabricar, vender e transportar, não. Eu não preciso comprovar que nenhuma floresta ficou em risco. Mas eu tenho que comprovar, olha, em virtude do que está disposto no próprio tipo penal, que eu fabriquei, vendi, transportei balões que possam provocar. Então, de qualquer forma, eu vou ter que avaliar o quê? Eu vou ter que avaliar o balão que foi fabricado. Vou ter que avaliar a venda, ou o balão que foi vendido ou transportado. Mas isso como exigência do próprio tipo penal. Então, o próprio tipo penal traz aqui uma exigência de se comprovar a potencialidade lesiva do balão que foi fabricado. Então, não é simplesmente fabricar balões. É fabricar balões capazes de provocar incêndios. Então, eles vão ter que ser periciados. Embora não seja necessário comprovar que determinada floresta ficou em risco, né? Não se precisa comprovar, mas se precisa comprovar a potencialidade lesiva dos balões. Então, é um juízo ex ante.
Um juízo ex ante significa antes de colocar em risco. Conduta antes de colocar os balões, por exemplo, de soltar os balões, eles já vão ser analisados como balões potencialmente lesivos ou não. Essa técnica do delito de perigo abstrato, ela é a mais, digamos assim, recomendada, porque a gente tem uma discussão na doutrina acerca dessa constitucionalidade ou inconstitucionalidade do perigo abstrato. Então, pense no delito de perigo abstrato puro. Essa questão da pesca, por exemplo. Pescar em local proibido. Estar lá, simplesmente ali com a varinha tentando recolher essas espécimes da fauna aquática. A incriminação disso, desse ato preparatório, né, que é, se você for ver com relação à lesão ao ambiente, ao dano da fauna aquática, o fato da pessoa estar com uma varinha ali tentando pescar, tentando extrair os espécimes da fauna aquática, isso seria um ato preparatório se não tivesse ali previsão legal de ser um crime iniciada a consumação, iniciada a execução, né? Se não tivesse incriminado dessa forma, o fato de estar ali com um barquinho e uma vara de pescar tentando extrair essas espécimes poderia perfeitamente ser considerado um mero ato preparatório. Essa previsão, essa antecipação de punibilidade por meio da construção de crime de perigo abstrato é compreendida por uma parte da doutrina como uma violação inaceitável do princípio da lesividade. É inconstitucional. Ofende o princípio da ofensividade e implica, quer dizer, significa uma antecipação inaceitável de punibilidade. Portanto, para esse entendimento número 1, a tutela do ambiente, tutela penal do ambiente, só deveria utilizar delitos de perigo concreto ou de lesão. Então, só é legítimo, só é constitucional a intervenção penal no ambiente, para tutela do ambiente, que utilize os crimes de lesão. Então, por exemplo, o crime de incêndio, o crime de poluição hídrica, o crime de desmatamento, que são delitos de lesão. Esses seriam crimes compatíveis com a Constituição, compatíveis com o princípio da lesividade. E os delitos de perigo concreto. Porque os delitos de perigo concreto, por exemplo, soltar balões com potencialidade capazes de incendiar e que coloquem em risco, de fato, alguma forma de vegetação, isso também seria legítimo. Porque apesar de não ter incendiado, teve uma grande probabilidade de incendiar. Então, no máximo isso. Esse é um entendimento de uma parte da doutrina que critica a expansão do direito penal para a tutela de bens jurídicos supraindividuais, né? Então, você pode proteger o ambiente, mas você só vai proteger o ambiente quando a conduta for lesiva ou, pelo menos, que apresente um risco concreto, um risco comprovado a uma determinada vegetação, a uma determinada população, a uma determinada população de espécimes da fauna silvestre, por exemplo. Nada dessas histórias aí de ficar com perigo abstrato, porque isso é inconstitucional. Isso viola o princípio da ofensividade, da intervenção mínima, etc. Então, esse é um primeiro posicionamento. O segundo posicionamento, por sua vez, entende que se a gente fizer uma tutela do ambiente, só uma tutela penal do ambiente, só a partir de perigo concreto ou de perigo ou lesão ao ambiente, essa tutela penal vai ser insuficiente. O bem jurídico ambiente, como um bem jurídico supraindividual e difuso,
tem uma característica de não pertencer a ninguém e ser importante para todo mundo, e, portanto, isso justificaria uma intervenção penal antecipada na utilização dos crimes de perigo abstrato. Então, a gente tem que intervir antes mesmo, até porque se sabe da dificuldade de se comprovar nexo causal com relação a lesões ao ambiente. Então, é dada essa especificidade, essa dificuldade de comprovação, dessa dificuldade em sede comprobatória de nexo causal, é que se deve sim antecipar um pouquinho e se punir condutas de perigo abstrato. Mas esse entendimento faz uma ressalva e diz o seguinte: olha, o correto, na hora de fazer um delito de perigo abstrato, é utilizar a técnica do delito de perigo abstrato concreto, com parcimônia. Só com relação àquelas condutas que, de fato, são mais relevantes, mesmo dentro da questão da presunção de perigo. E, nesse caso ainda, se o tipo penal prevê lá, pescar em período proibido, sem fazer nenhuma ressalva, é o julgador que deve reinterpretar esse tipo e analisá-lo como se ele fosse perigo abstrato concreto. Então, o julgador, no caso concreto, vai pegar a conduta que foi praticada. O sujeito foi pego pescando lá num local interditado pelo poder público. Interditado por algum motivo, ali tem alguma razão de preservação ambiental específica, etc. O sujeito sabia que é proibido pescar ali, foi lá e estava tentando pescar ou efetivamente pescou. Então, vamos analisar como foi que ele praticou essa pesca, para comprovar que aquela conduta tinha potencialidade em si mesma de causar danos ao ambiente. Não que tenha causado, que muitas vezes não causou nada, ele pegou 3, 4 peixes ali e isso não é dano. Isso não é considerado um dano ao ambiente, à fauna aquática daquela região. Mas eu quero saber a forma como ele praticou essa pesca, se aquela forma era capaz de provocar uma lesão significativa à fauna aquática daquela localidade. Então, é aquele exemplo, né? Uma varinha com um barquinho e um baldinho, quantos peixes esse cara pode extrair daquele local? 3, 4, 5, no máximo. Isso não tem potencialidade lesiva. Não tem, mesmo que ele consiga extrair esses peixes de lá. Não é dano ao ambiente. Isso entra na aplicação do princípio da insignificância em matéria ambiental, que a gente já vai ver também essa aplicação do princípio da insignificância. Agora, se o cara está lá com rede, com explosivo, com equipamento sonoro, com uma lancha, um mini iate, com um monte de local para depósito de peixe, etc. Isso, ele tendo extraído ou não, mas já tendo iniciado a execução, isso é potencialmente lesivo para o ambiente. Essa, sim, caracteriza aí a pesca proibida relevante, que merece, portanto, ser punida criminalmente. Então, esse segundo entendimento até defende que seja utilizado o delito de perigo abstrato, mas o delito de perigo abstrato concreto, certo? Deu para entender? Na realidade, como delito de perigo abstrato concreto nem sempre está previsto, está escrito no tipo de injusto, o ideal é forçar na interpretação judicial o reconhecimento da insignificância, quando a gente tem ali, eventualmente até, pode até ser um delito de lesão, mas forçar na interpretação judicial esse raciocínio, levar para o juiz raciocinar, olha, tudo bem. Então, tem aqui um exemplo, né? Abater 2 árvores da floresta de preservação permanente. Mas quais árvores são essas?
São árvores ameaçadas de extinção? Não. Poxa, então o que tem isso de significativo, né? No crime de perigo abstrato, a mesma coisa. O cara beleza, ele pescou 3 peixes no período de Piracema. 3 peixes. O que tem isso de lesivo para o ambiente? Não é? Então, levar essa questão aqui de se verificar a potencialidade lesiva da conduta, ou, em caso já de algo que tenha lesão ao ambiente, o que seja um crime de lesão, um crime de resultado, levar também para o julgador essa interpretação, essa possibilidade de interpretação a partir do princípio da insignificância. Então, o próximo ponto aqui é avaliar a aplicabilidade do princípio da insignificância em matéria penal ambiental. Bom, o que é o princípio da insignificância? Só para retomar, para relembrar, né? O princípio da insignificância, criado ou elaborado, desenvolvido pelo Klaus Roxin, preconiza que se deve afastar aqui a tipicidade material da conduta que causa alguma lesão ou algum perigo de lesão de pouca gravidade ao bem jurídico protegido. Então, se trata de verificar a irrelevância da lesão causada ou a irrelevância do perigo também. Pode ser, porque o princípio da insignificância pode se aplicar para as duas formas de crime, né? Então, por exemplo, abater 2 árvores de espécie nativa brasileira perfaz formalmente, tipicidade formal, o delito contido no artigo 50 da Lei dos Crimes Ambientais. Mas será que afeta de forma significativa o patrimônio florestal? Ou aquela floresta específica? Será? Então, caracteriza de fato desmatamento 2 árvores? Então, esse é o raciocínio, essa é a discussão que se coloca constantemente na jurisprudência. E aí a gente tem controvérsia doutrinária. E tem controvérsia doutrinária e decisões judiciais variadas. De um lado, se defende que o princípio da insignificância não deve ser aplicado em matéria penal ambiental em hipótese alguma. Por quê? Porque o bem jurídico penal é difuso, supraindividual, não pertence a ninguém. Então, qualquer conduta atentatória contra o ambiente, a menor que seja, abater 2 árvores da espécie nativa brasileira em uma determinada forma de vegetação, já é considerada relevante. Já é considerada uma lesão relevante ao patrimônio florestal brasileiro. Isso é uma posição. De outro lado, se defende que deve ser analisado o caso concreto. Porque, às vezes, o abate de uma árvore pode ser mais significativo do que o abate de 10 árvores, dependendo da espécie de árvore que está sendo abatida. Eu posso ter uma árvore que está em extinção. Tem ela e mais 4 em toda a vegetação brasileira. Eu vou lá e tiro uma das 4. Então, isso é claro que isso representa uma lesão significativa para o patrimônio florestal brasileiro. Então, por isso que a gente tem essa controvérsia. E, de fato, nos tribunais superiores, principalmente no STF, no Supremo Tribunal Federal, a gente tem situações diferentes. No STJ também, né? Analisar o caso concreto é importante. Afastar o princípio da insignificância em matéria penal ambiental só porque é o ambiente também não é uma postura mais adequada, porque efetivamente a gente vai ter muita conduta insignificante, inclusive conduta insignificante prevista como crime. Lá, o crime já é insignificante. Qualquer conduta praticada dentro daquele tipo penal já é insignificante. Por exemplo,
o artigo 49 da Lei de Crimes Ambientais, que fala em maltratar plantas ornamentais em logradouros públicos ou privados, ou propriedade particular. E tem a forma culposa ainda. Então, imagina, se o próprio legislador prevê como crime uma conduta que em si mesma é insignificante para o ambiente. O que é maltratar a planta ornamental? Gente, pode ser extrair, pode ser machucar, pode ser simplesmente você não cuidar, pode ser maltratar. Então, olha como que o legislador não tem muito critério na hora de selecionar as condutas de forma fragmentária, né? As condutas mais graves, efetivamente. Isso é um absurdo. Então, quer dizer que eu tenho plantas na minha propriedade particular e não estou molhando todos os dias, então eu estou maltratando as plantas. Eu devo responder por crime ambiental. Ou então eu vejo uma plantinha bonitinha na frente da prefeitura, né? Uma planta ornamental, vou lá e arranco para levar para casa, para colocar num vaso. Não estou falando que isso é certo fazer, né? Não pode ficar tirando planta dos outros. Mas isso é um delito patrimonial. Delito. Nem delito deveria ser, isso deveria se resolver no âmbito civil. E olhe lá ainda, porque eu acho que o âmbito civil, qualquer coisa no direito tem que ter certa relevância, né? Então, quando o próprio legislador prevê conduta insignificante, não tem como a gente afastar o princípio da insignificância de forma a priori. A priori não pode aplicar o princípio da insignificância em matéria ambiental. A gente vai ter que aplicar o princípio da insignificância para reservar para o direito penal aquilo que efetivamente lesiona o ambiente de forma significativa ou coloca em risco relevante, coloca em perigo relevante. A conduta que seja potencialmente lesiva de forma relevante, de forma importante, aquilo que de fato pode representar algum dano a esse bem jurídico. Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma decisão do STF, que inclusive diz respeito ao crime de pesca. Essa é uma decisão interessante para analisar, porque a Carmen Lúcia, relatora, que ela primeiro coloca, independentemente da divergência doutrinária, se consolidou na jurisprudência a plena aplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes ambientais. Quer dizer, o princípio da insignificância pode ser aplicado aos crimes ambientais. Vai ter que ser analisado no caso concreto. Tanto com relação aos delitos de perigo concreto, onde há efetivamente um resultado de perigo ao bem jurídico. Aqui a gente tem um errinho, né? Você vê como eles erram também, né? Tanto em relação aos delitos de perigo concreto em que há dano efetivo ao bem jurídico tutelado. Na verdade, nos delitos de perigo concreto não há dano efetivo ao ambiente. Existe perigo concreto de dano. Auferível, é claro. Comprovável, quer dizer, deve ser comprovado, mas não há dano. Esse conceito aqui de dano efetivo ao ambiente é um conceito relacionado aos delitos de lesão, né? Quanto aos perigos abstratos, de perigo abstrato, como no caso do artigo 34 da Lei 9.605. Então, o princípio da insignificância se aplica sim. No processo em exame, houve a impossibilidade de produzir prova material de qualquer dano efetivo ao ambiente. Uma questão clássica dentro da tutela penal do ambiente. Impossibilidade de produzir prova material do dano. Sendo a conduta do acusado enquadrada no artigo 34, que é uma conduta de perigo abstrato. Mas, veja só, e essa é a parte interessante da decisão. Mesmo diante da figura do perigo abstrato, que se enquadrou aqui no artigo 34, não é possível dispensar, quer dizer, prescindir, né, a verificação em concreto do perigo real ou mesmo potencial da conduta praticada pelo acusado com relação ao bem jurídico tutelado. Então, o que ela disse aqui? Olha o que ela fez. Ela fez aqui uma interpretação
ela transformou o crime do artigo 34, que seria perigo abstrato, abstrato puro, em delito de perigo abstrato concreto. Que ela falou assim, ó, para caracterizar esse crime aqui, a gente precisa comprovar perigo real, ou, que aqui seria perigo concreto, né? Ou mesmo perigo potencial, perigo hipotético, potencialidade de lesividade da conduta. Então, a partir daqui, ela fala, não, esse crime ele tem que ser entendido como um crime de perigo abstrato concreto. Eu tenho que analisar a conduta dele, se a conduta dele tinha o quê? Potencial de colocar em risco aqui o bem jurídico tutelado. Aí ela prossegue. Esse perigo real, contudo, não se verifica na espécie. O acusado estava em uma pequena embarcação próximo à ilha da Samambaia quando foi surpreendido em contexto de pesca rústica, com vara de pescar, linha e anzol. Não estava num barco grande, munido de redes, arrasto, nem com instrumentos de maior potencialidade lesiva ao ambiente. Isso é uma decisão de 2016. Então, aqui a gente tem uma decisão bastante, digamos assim, paradigmática mesmo, com relação a esse aspecto da interpretação de um crime de perigo abstrato para um crime de perigo abstrato concreto. E ela entendeu que, nessa circunstância, essa conduta aqui de pescar em uma pequena embarcação próxima à ilha da Samambaia, seria uma conduta insignificante, porque não tem potencialidade lesiva ao ambiente. Então, deve ser excluída a tipicidade material da conduta, certo? Bom, depois a gente tem aqui um tema bastante interessante que se discute, não é tão recente assim, mas ele é bastante discutido em matéria de tutela penal do ambiente, que são os chamados delitos por acumulação e a possibilidade de responsabilidade penal. Problemático e polêmico. Então, o que seria delitos por acumulação? Ocorreria da seguinte forma. Diversas infrações ao ambiente, individualmente consideradas, elas são consideradas insignificantes. Todas elas. Então, vários indivíduos de várias propriedades rurais, por exemplo, aqui, nesse exemplo dado por esse pensador, por esse autor, Lothar Kuhlen, que desenvolveu essa ideia dos delitos por acumulação, vários proprietários rurais que despejam poucada quantidade de dejetos ali provenientes da prática de suinocultura, né? Pequenas. Então, todos eles, cada um deles individualmente, pequenas infrações ambientais que não caracterizam, que não têm potencialidade de caracterizar dano por si só considerada. Por si só considerada, não representam dano algum ao ambiente. No entanto, todas elas acumuladas, somadas, representam um dano considerável e relevante ao ambiente. Então, aqui, a partir do caso concreto, é que ele elaborou essa teoria. Então, o caso concreto era precisamente esse: pequenas propriedades suinocultoras, localizadas próximos ali ao curso de água, né? Que lançavam esses dejetos em quantidade um pouco acima do permitido pelas normas administrativas. Porém, um pouco acima do permitido pelas normas administrativas, mas individualmente consideradas, não caracterizariam o crime de poluição hídrica. Não chegariam a causar, não chegariam a atingir um grau ali de um tanto de poluição hídrica capaz de consubstanciar o crime de poluição. Porém, todas essas condutas somadas acabaram causando no curso de água ali,
onde eles descarregavam aqueles dejetos, uma deteriorização relevante. Então, em razão de todos os poluentes despejados ali, somados, ocorreu a poluição grave e a deteriorização da qualidade da água daquele curso d'água. Gente, aqui a gente tem um dilema gravíssimo, né? Aplicação do princípio da insignificância para cada uma dessas condutas, que são de pessoas diferentes, que são pessoas que não se conhecem, que não combinaram de fazer isso. Porque se a gente tivesse uma situação de coautoria aqui, né? Concurso de pessoas, olha, vamos combinar, né? Vamos combinar de acabar com esse rio aqui? Vamos. Cada um solta um pouquinho. Aí não tem problema. Porque aí a gente tem, ó, todos concorrendo para o mesmo resultado. O que a gente tem? A aplicação do artigo 29 do Código Penal. Todos eles respondem pelo mesmo fato. Mas aqui não, aqui a gente tem uma situação de autoria colateral, de pequenas quantidades, cada uma delas consideradas insignificantes. Que somadas, sim, somadas causaram um dano considerável ao curso d'água, ao recurso natural ali presente. Então, seria impossível fazer a responsabilização penal desses indivíduos. Aí, esse indivíduo, Lothar Kuhlen, aqui, ele defende a aplicação dos chamados delitos por acumulação. Quer dizer, todos eles devem responder pelo delito de poluição causado. Por quê? Porque suas condutas somadas, cumuladas, é que causaram aquela alteração nociva na qualidade da água daquele local. Claro que essa é uma construção que, no Brasil, vai esbarrar na responsabilidade penal subjetiva, no princípio da culpabilidade, no próprio princípio da individualização da conduta, da pessoalidade da pena e etc. Né? Então, isso aqui, esquece que isso aqui, pelo menos no nosso sistema de responsabilidade penal, que é responsabilidade penal subjetiva, isso não tem nenhuma possibilidade de aplicação, a não ser que os indivíduos estivessem juntos nessa empreitada, quer dizer, previamente ajustados, então com todos os requisitos do concurso de pessoas. Numa hipótese dessa, que seria de autoria colateral, é impossível fazer essa responsabilização penal. Bem, Gisele, você quer fazer um intervalo agora, recreio? E depois retomamos? Pode ser, para mim tranquilo, professor. Pode ser? Uhum. Então, pera lá, deixa eu ver aqui. 9h21 agora. 9h21. Uhum. E aí retornamos 9h30, 10 minutinhos, 15 minutinhos? Pode ser uns 15 minutinhos. Uhum. Aí a gente vai até meio-dia. Deixa eu ver aqui só como que eu faço aqui parar a gravação, né? Tem que parar a gravação. Parar a gravação.